Meu Senhor Deus, irmãos e irmãs, que também nos acompanham pelas redes sociais. Acredito que se eu perguntar aqui, quem aqui conhece Deus, né? Se eu fizesse essa pergunta, levanta a mão quem conhece Deus, acredito que todos aqui imediatamente levantariam a mão e iriam dizer: não, eu conheço Deus. Eu conheço Deus porque eu participo do movimento tal. Eu conheço Deus porque eu participo da pastoral X. Eu conheço Deus porque eu venho à Santa Missa. Eu conheço Deus porque eu sou antigo na igreja. Eu conheço Deus porque eu já frequento há muito tempo. Só que conhecer a Deus, baseado na liturgia de hoje, na palavra de hoje, é completamente diferente. Conhecer a Deus não significa estar aqui dentro. Conhecer a Deus não significa participar de um movimento. Conhecer a Deus não significa já ter anos de frequência ou estar em alguma pastoral. Conhecer a Deus, segundo a palavra hoje, é aquele que guarda os mandamentos no seu coração. Conhece a Deus quem guarda os mandamentos no seu coração. Então, se nós não guardarmos o mandamento de Deus, ou seja, a sua palavra, aquilo que Ele dá como direcionamento de vida para cada um de nós, se nós não tivermos isso guardado dentro de nós, não somos conhecedores de Deus. Podemos participar, podemos frequentar, podemos fazer tantas coisas, mas o conhecimento vem através da palavra que está dentro de cada um de nós. O conhecimento está quando o mandamento de Deus direciona e impulsiona a nossa vida. Porque o mandamento de Deus é aquilo que nos coloca numa proximidade dEle. Porque quando eu começo então a viver aquilo que Ele me pede, quando eu começo a viver o seu mandamento, ou seja, a sua lei, quando eu começo a viver a sua vontade, quando eu começo a viver o seu querer, é exatamente esse o conhecimento que nós temos de Deus. Por isso que a palavra de Deus hoje é clara para nós. Quando então São João vai dizer assim: quem diz, eu conheço a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Imagina hoje São João que traz uma definição tão simples, mas tão plena de Deus, na sua carta, quando ele diz que Deus é amor, e ali ele já dá uma definição clara de quem é Deus. Deus é amor. Mas esse mesmo São João, apesar da carta dele ser tão atual, escrita 2000 anos atrás, mas ser tão atual, mas se ele estivesse escrevendo hoje, o quanto ele seria criticado na nossa sociedade, porque vivemos numa sociedade onde hoje você tem que ter muito cuidado com aquilo que você fala, muito cuidado com os seus comentários, muito cuidado com o seu posicionamento, porque senão você pode estar agredindo alguém quando você se posiciona naquilo que você crê. Às vezes você usa uma palavra que é tão comum já há 20 anos atrás, 15 anos atrás, hoje uma palavra que pode ser entendida como racismo, pode ser entendida como preconceito. Então eu preciso tomar muito cuidado, e São João vai logo: se você não tem o mandamento, você é mentiroso. São João é claro na carta: aquele que diz que conhece a Deus, mas não guarda o mandamento, São João fala: olha, você é mentiroso, porque você não está vivendo a verdade. Não está vivendo a verdade. Se fosse hoje nas redes sociais, eles iam falar: que homem preconceituoso, tira esse homem, ele não pode fazer parte da Sagrada Escritura, ele não pode escrever carta nenhuma, ele não pode isso, ele não pode aquilo, seria cheio de ofensa, porque ele está agredindo as pessoas, falando que ela é mentirosa. Não, ele só está alertando para cada um de nós que nós precisamos ter o mandamento de Deus em nossa vida, que nós precisamos guardar a palavra de Deus dentro de cada um de nós. Por que guardar a palavra de Deus? Porque é ela que deve conduzir, é ela que deve soprar nos nossos ouvidos aquilo que nós devemos fazer, para que a gente tenha prazer em fazer.
para que a gente tenha prazer em fazer, para que seja satisfatório na nossa vida servir a Deus. Estou vendo aqui, quantos casais com a camisa da pastoral familiar, que daqui a pouco eles vão fazer um encontro. Mas se isso não gerar prazer, se isso for um fardo, se isso for um peso, não adianta. Não adianta. Não adianta eu vir para cá reclamando. Nós não podemos fazer da Santa Missa apenas um cumprimento de preceito. Por que você vai à missa? Eu vou à missa porque a igreja fala que eu tenho que frequentar a missa aos domingos. A igreja fala que eu tenho que ter esse encontro com o Senhor aos domingos, então eu vou porque é um preceito. Não, por mais que ela oriente, por mais que ela nos convida, mas não deve ser o cumprimento do preceito, mas deve ser o desejo de se encontrar com Deus. Esse é o primeiro ponto, porque se for apenas para cumprir preceito, vem na igreja, não se interessa com nada, não traz a proposta de ser diferente, de ser melhor, de se encontrar com Deus, saiu dali, isso vira um legalismo. E isso era combatido por Jesus na sua época, e ele era até duro quando ele chamava hipócritas. Vocês são cumpridores da lei, mas não conhecem o Deus verdadeiro. Então nós não podemos ter uma fé de legalismo, ou seja, eu vou cumprir a lei para eu ficar legal. Não, isso é importante, mas o principal deve ser o desejo, o prazer de vir à Santa Missa, de chegar aqui, de saber que você está na casa de Deus, que você vai falar com Deus, que nas suas necessidades você vai apresentar a Deus, Deus vai atender as suas necessidades, vai escutar o seu choro, o seu pranto, o seu clamor, que você vai silenciar, que Deus vai falar ao seu coração. Talvez você precisa tomar uma decisão, talvez você precisa dar um passo mais decisivo, mais sério na sua vida, e você não sabe o que fazer, como fazer. Deus vai te direcionar, o Espírito Santo vai te iluminar. Você talvez chegue aqui com o coração aflito, de uma mensagem que você recebeu, de uma notícia que você recebeu, de algo que você viveu na semana, e você sai da missa diferente, você sai da missa mais aliviado, com o coração mais leve, com o coração mais confiante. É isso que deve motivar a nossa fé, é isso que deve nos trazer aqui, a certeza que todo encontro com Deus é transformador. Todo encontro com Deus é transformador. Quando os discípulos de Emaús conversavam com os outros discípulos e explicava para eles: olha, nós encontramos com o Senhor, nós estávamos a caminho de Emaús, e Ele foi conversando conosco, falando das Escrituras, e o nosso coração ardia, o nosso coração pegava fogo quando o Senhor nos falava, mas nós não havíamos conhecido, não tínhamos conhecido, mas ao partir o pão nós conhecemos. E quando eles começam então a se empolgar, a falar para os outros discípulos, chega Jesus, eles ficam apavorados de medo. Jesus, em outras palavras, calma, não precisa ficar preocupado não, não precisa ficar com medo não, sou eu mesmo, não é um fantasma. Porque tinha dentro da mente deles a cena de Jesus crucificado, daquele homem que foi levado no alto da cruz, onde crucificaram os seus pés, suas mãos, ali todo dilacerado, sangrando, e de repente aquele mesmo homem aparece para eles, e eles começam a ter medo. Jesus, calma, não precisa ter medo, olha minhas mãos, olha meus pés, não é um fantasma, fantasma não tem carne, não tem pele, não tem osso, pode ver, sou eu. E depois Jesus fala, conta tudo, traz toda a lembrança dos encontros que eles tiveram, aonde o Cristo iria sofrer, padecer, mas no terceiro dia iria ressuscitar. Isso foi despertando neles, isso foi fazendo com que eles entendessem melhor as Escrituras, isso foi entendendo melhor tudo aquilo que já havia sido falado anteriormente, mas que havia se cumprido na pessoa de Jesus. E o que acontece no final? Encerrando o evangelho de hoje, Jesus diz assim: vós sereis testemunhas de tudo isso. Então ele sai de uma situação de medo para uma situação de missionários. Ele sai de uma situação de medo
para serem pessoas a testemunhar o Cristo ressuscitado. Isso também deve ser a missão de cada um de nós. Isso deve ser prazeroso na vida de cada um de nós. Isso deve ser satisfatório na vida de cada um de nós. A gente só tem esse prazer na alma, no coração, quando a gente encontra de fato com Cristo ressuscitado. Se o Cristo ressuscitado não impactar a nossa vida, talvez não tenha causado o efeito da Páscoa, talvez não tenha causado o efeito da ressurreição, porque servir a Deus, estar diante de Deus, não pode nunca ser um fardo para cada um de nós. Se for um fardo, se estiver sendo um fardo, servir a Deus, servir aqui no altar, vir aqui fazer uma homilia e tantos outros serviços que tem na igreja, se isso for um fardo na nossa vida, nós devemos rever o nosso coração, porque está faltando a graça do Espírito Santo, porque está faltando a ação do Espírito Santo na nossa vida, para nos mover, para nos colocar o gosto, porque os discípulos de Emaús diziam, o nosso coração ardia quando ele nos falava, ou seja, aquela palavra mexia com eles, aquela palavra impactava eles, aquela palavra era diferente na vida deles, aquela palavra fez com que eles anunciassem, contassem para outro que havia tido esse encontro com o Senhor. Nós só vamos falar de Deus se nós tivermos um encontro pessoal com Ele, senão não vamos falar. Por isso que São Pedro fala em uma das suas cartas, não sejam apenas ouvintes da pregação, não sejam apenas ouvintes da palavra, mas sejam cumpridores da palavra, porque senão a gente pode cair naquela assim, nossa, aquele padre naquele encontro, a pregação dele foi maravilhosa, aquela homilia daquele dia, daquele padre foi maravilhosa, aquele encontro que eu fui, a pregação foi ótima, foi boa, aquele momento de oração, e a pessoa tem arrepio, e a pessoa chora, e a pessoa entra em êxtase, mas no final a pergunta é, o que isso mudou a sua vida? O que aquela pregação que foi tão boa, tão especial, você trouxe e disse assim, isso daqui eu quero viver, isso daqui eu quero colocar em prática na minha vida, isso daqui eu quero trazer como proposta de vida. Se isso não aconteceu, ficou apenas na emoção, porque o que impacta é quando a gente tem essa proposta de viver. A gente não vai mudar de uma hora para outra, não vamos viver tudo de um dia para o outro, mas a santidade é o desejo e a busca pela perfeição. Esse é o desejo que a gente tem que ter dentro de nós. Nós podemos não viver aquilo que nós queremos, mas precisamos estar a caminho daquilo que nós queremos. Por isso que é preciso que a gente, vou dizer uma frase aqui, que é preciso que você reflita sobre isso. Eu vou dizer por mim, eu estou muito distante, Diácono Maurício, estou muito distante daquilo que Deus quer que eu seja. Eu ainda estou muito distante daquilo que Deus quer que eu seja, mas eu também sei que estou muito distante daquilo que um dia eu fui. Você pode estar distante daquilo que Deus quer que você seja, mas você também está muito distante daquilo que um dia você foi, porque hoje você é muito melhor do que um dia você foi. Hoje você é muito mais de Deus do que um dia você foi. Então, se nós estamos distante da onde nós devemos chegar, se a gente olhar para trás, nós também estamos distante daquilo que um dia nós fomos. E é isso que nos dá a perseverança, é isso que nos dá a alegria desse encontro com o Senhor. Então, que a gente possa pedir essa graça ao Senhor no dia de hoje, né? A graça da alegria, de termos um coração que tenha sempre o desejo pelo encontro do ressuscitado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.